Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar de 2026. Eu sou a Gabriela, da área de comunicação, e vou passar algumas informações aqui antes da gente começar nosso encontro. Quero dizer que hoje estão aqui com a gente o Mauro Figueira, diretor-presidente da VEXT, o Cristiano Verardo, diretor de Seguridade, Relacionamento e Tecnologia, o Vinícius Narciso, diretor de Investimentos e Finanças, e hoje também temos dois convidados especiais aí da MAG Investimentos, o Cláudio Pires, diretor de Investimentos, e o economista Rafael Rondinelli. Obrigado pela presença de vocês. Agora eu quero avisar aqui que durante o encontro vocês já podem ir mandando perguntas pelo chat. Teremos um momento dedicado exclusivamente a elas e vamos, só lembrando que vamos priorizar as que tiverem mais relação com o tema do webinar, respondendo o máximo possível dentro do tempo previsto. Se alguma pergunta não acabar não sendo respondida, fiquem tranquilos que depois nosso time de relacionamento entra em contato com vocês. Se alguém tiver alguma instabilidade de conexão, é só sair e entrar pelo mesmo link. Quero também lembrá-los que o evento está sendo gravado e que depois vai ficar disponível no portal da VEXT e em nosso canal no YouTube. Aproveito também para convidar vocês a seguirem a VEXT nas redes sociais. Lá a gente sempre compartilha conteúdos, eventos e as novidades sobre a entidade. Agora eu vou passar a palavra para o Mauro. Um bom encontro a todos. Bom dia, Gabi. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença no nosso webinar. Vou passar aqui para vocês algumas atualizações. Antes de passar a palavra aqui para o Cristiano Verardo, depois para o Vinícius. Pode passar a slide, por favor. São 5 atualizações. A primeira é sobre a nossa pesquisa de satisfação com as patrocinadoras, que foi realizada em 2025. Então, a cada 2 anos, nós fazemos essa pesquisa com as patrocinadoras. Essa última que nós realizamos, nós tivemos um resultado excelente, 90% de satisfação. É um número aí que já tem uma evolução positiva em relação à última pesquisa. Nós ficamos muito contentes pelos feedbacks que nós recebemos. Também tivemos aí um NPS de 95%, que mostra a confiança aí da gestão das equipes, das patrocinadoras na gestão da VEXT. Os principais pontos que foram citados estão relacionados ao investimento, à segurança e ao relacionamento com as patrocinadoras. O segundo ponto que eu quero atualizar vocês é sobre a pesquisa com os participantes, que será realizada agora este ano. Então, ano passado foi com as patrocinadoras, este ano com os participantes assistidos. E eu quero pedir para todos participarem, a participação de cada um é fundamental. A partir dessa pesquisa, nós identificamos pontos de melhorias, fortalecemos os nossos pontos positivos, desenvolvemos nossas soluções, nos aproximamos mais de vocês. Nos últimos anos, algumas implementações de novas soluções vieram em função dessas pesquisas, como a segunda janela de imigração, por exemplo, perfil ultraconservador. Então, quero reforçar que cada resposta é muito importante para que a gente possa aprimorar tanto os nossos processos quanto as experiências com vocês, com a VEXT. Terceira atualização, aqui foi uma conquista muito relevante aqui para a nossa entidade, para todos nós. Nós conquistamos o selo de autorregulação em governança de investimentos. Este selo é um reconhecimento que ele é feito a partir de uma auditoria realizada pela ABRAP, Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar. Foram quase 500 requisitos técnicos e de governança, tanto em investimentos quanto da entidade como um todo, que foram avaliados. E nossa aprovação foi unânime. Então, isso traz aí bastante orgulho para a nossa equipe, é uma comprovação de que as nossas práticas estão realmente cada vez mais rigorosas, alinhadas às melhores referências do mercado, reforçando a segurança, a transparência e a seriedade com que nós tratamos os investimentos de todos os nossos participantes e assistidos. A quarta atualização que quero passar para vocês é sobre o Estatuto, a revisão do Estatuto. Ele já está lá disponível no site desde a semana passada. Existem alguns ajustes que foram realizados em alinhamento aí com o Direcionamento Estratégico 2026-2029. Essa revisão foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e tem como objetivo fortalecer a governança e preparar a entidade para a nossa expansão da nossa atuação. Então, peço para vocês darem uma olhada, lerem, tirarem suas dúvidas.
Entre os destaques que são mencionados nos estatutos, tem, por exemplo, a inclusão da possibilidade de gestão de outros planos recebidos de outras entidades, sim, para que possamos continuar expandindo, atendendo cada vez mais pessoas e ampliando o nosso ganho de escala. Há também uma ampliação na composição do Conselho Deliberativo. Hoje são 5 membros, vão para 7 membros, sendo um aumento aí de 3 para 4 os membros indicados pelas patrocinadoras e de 2 para 3 os membros que são eleitos pelos participantes e assistidos. Então, peço para vocês darem uma olhada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a nossa equipe de relacionamento, através dos nossos canais, e nós vamos responder e tirar todas as dúvidas de vocês. E aqui a última atualização que eu quero passar para vocês é lembrá-los que este ano é ano de eleição na VEXT. Eleição para os conselhos deliberativo e fiscal. A participação de vocês é muito importante, né, para garantirmos essa pluralidade, representatividade, continuidade de uma governança forte. Vocês podem se candidatar, podem fazer campanhas. Se vocês não quiserem se candidatar, tem a opção de vocês participarem da eleição votando. O voto de vocês é importante para dar representatividade, para a gente continuar construindo junto uma VEXT cada vez mais sólida e democrática. Então, foram essas atualizações que eu quero passar para vocês. Desejo um excelente webinar a todos e passo agora a palavra para o Cristiano, nosso diretor aí de Seguridade, Relacionamento e Tecnologia da Informação. Você, Cristiano. Olá, bom dia também a todos, bom dia a todas. Minha vez agora de também compartilhar novidades, atualizações muito bacanas aqui da VEXT. Eu estou aqui na sede da entidade, aqui em São Paulo, e passo agora para a minha apresentação aqui de coisas muito legais. Bom, primeira informação que eu quero compartilhar com vocês, né, que a VEXT ela está constantemente em movimento. E nesse momento, nessa semana, a gente está apoiando uma das nossas patrocinadoras, que é a Ativus. A Ativus é a patrocinadora do Plano VEXT. E essa foto aqui é muito representativa. Ela aqui, na verdade, acontece numa das usinas da Ativus. A Ativus, produtora de etanol, açúcar. E nós estamos aqui com as nossas colegas Rejane, Jaqueline e Bruna, 4 estados, 4 unidades da federação. Estamos no Mato Grosso, lá em Alto Taquari. Vamos para, nessa foto aqui, estamos no Mato Grosso do Sul, Eldorado, Santa Luzia, Costa Rica, as unidades também do Goiás, Morro Vermelho, Água Emendada, e aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em Conquista do Pontal e também na sede da Ativus. O que a gente faz aqui na Ativus? A gente faz, e o que está fazendo na Ativus, a gente pode fazer em qualquer patrocinador do plano. Plantão de dúvida, apoia em adesões, aumento de percentual de contribuição, utilização dos simuladores da VEXT, a gente tira a dúvida e apoia principalmente a liderança e os profissionais de PIO, RH, agente de gestão, para utilizarem cada vez mais o plano VEXT. E tem mais, e nessa semana passada, a liderança da VEXT esteve no Rio de Janeiro, numa visita de relacionamento com a liderança da patrocinadora Ocean e também com a liderança da patrocinadora Forci, outros negócios, mundos diferentes, mas que oferecem o plano VEXT como solução de previdência complementar, como esse benefício super importante para a vida de mais de 23 mil participantes assistidos que hoje trabalham nas patrocinadoras do plano. A gente também em contato com a patrocinadora Nova Rota do Oeste, lá do Mato Grosso, tem concessões de rodovias, uma atualização do plano VEXT, de uma nova contrapartida, estamos em discussão, e também estamos planejando ações de relacionamento com outras patrocinadoras e também com públicos específicos, com segmentos específicos do plano VEXT, como são os BPDs, aqueles colegas que já deixaram as patrocinadoras, mas mantêm a sua poupança previdenciária aos cuidados da VEXT, na verdade, em parceria com a VEXT, os assistidos que já desfrutam de renda mensal, e também os ativos e os líderes de PIO, RH e gente de gestão. Teremos um encontro com eles agora em abril. Então é isso, é a VEXT na estrada. Quem nos visita aqui no escritório
raramente encontra todo mundo aqui, porque a gente está espalhado pelo Brasil, nossas patrocinadoras estão espalhadas pelo Brasil, então essa é uma primeira atualização que eu compartilho com vocês. Uma segunda atualização bastante importante também é a seguinte: a VEX, desde sempre, ela é muito conhecida por oferecer ações de educação financeira e previdenciária para os seus participantes assistidos e para as patrocinadoras. A gente vem acompanhando o movimento do mercado, a gente acompanhou o boom de educadores financeiros, de influenciadores para essa questão da educação, e a gente, a partir deste ano, vai fazer um ajuste no nosso programa. Nós vamos nos dedicar a oferecer as nossas iniciativas de educação financeira e previdenciária voltadas para uma longevidade produtiva e contributiva. O que é isso? O Brasil está envelhecendo, o Brasil está tendo pessoas que estão, a gente chama dos 50 mais, economia prateada, e o Brasil precisa se preparar para isso. A VEX tem uma diversidade de gerações no seu plano, nós temos pessoas muito jovens, pessoas mais próximas das gerações que já estão chamadas de economia prateada, e nós vamos alinhar nossas ações educativas voltadas para quê? Na longevidade, nós todos continuemos produtivos e contributivos. Hoje mesmo saiu um artigo no Valor Econômico chamado "O Brasil está atrasado para enfrentar o envelhecimento". Esse artigo sugere que a gente está com falta de política pública, que nós temos que mudar um paradigma importante, que criança estuda, adulto trabalha e idoso não faz nada. Eu faço isso entre aspas, porque é assim que está escrito no artigo. Temos que tratar a questão do etarismo nas empresas, porque esta geração 50 mais, 60 mais, tem muito a contribuir, e nós vamos, a partir de agora, trabalhar as nossas ações voltadas a isso. No ano passado, nós tivemos, eu quero só lembrá-los aqui, a Gabriela, nossa gerente de marketing e comunicação, nos lembrou no início de acompanharmos as redes sociais da VEX, que esse material vai estar, inclusive, disponível no portal, e lá no nosso site, esses conteúdos de educação financeira e previdenciária, a palestra online, por exemplo, custo mental e financeiro das bets. Bet hoje que causa preocupação, que se apresenta como uma solução, mas geralmente vira um problema, está impactando a vida das pessoas hoje. Esse conteúdo super bacana do ano passado está lá no site. O segredo de boas decisões financeiras foi outra palestra online que continua lá disponível no site. Falamos de previdência ser coisa de família, falamos de carreira, de protagonismo, oferecemos também uma trilha de aprendizado para os profissionais de RH, PIO, agente de gestão. Tivemos uma outra palavra sobre mitos e verdades sobre dívidas, super bacana. E também tivemos outro podcast da VEX, né, o InVEX, sobre caminhos para o pós-carreira. Tudo isso já está disponível, está lá no site, e a gente esse ano continua, mas sempre agora com um olhar para oferecer oportunidades de nos mantermos produtivos e contributivos lá na longevidade. Então acompanhe aí. A partir agora de maio, a VEX foi convidada para participar da Semana ENEF, é a Semana Nacional da Educação Financeira, é uma iniciativa do Estado brasileiro, vai ser sua 13ª edição, e a VEX vai estar participando disso aqui, e nesse caso atendendo jovens de escolas públicas e privadas aqui do nosso entorno. Então vamos estar junto com o Estado brasileiro ajudando a promover educação financeira e previdenciária. Por fim, eu pergunto, é uma pergunta com uma provocação, por fim aqui da minha fala, na verdade. Está tudo sob controle com o seu plano VEX? Por que eu pergunto isso? E eu já sugiro aqui, já lembro você do simulador de renda futura. Hoje eu estava vendo um vídeo que a Associação Brasileira da Previdência Privada, a ABRAP, vai passar a divulgar nas suas mídias, e era uma série de entrevistas perguntando para as pessoas qual é o valor do teto do INSS. A maioria das pessoas não sabe, quando eu falo teto do INSS, é o valor máximo de um benefício de aposentadoria que o Estado brasileiro concede ao cidadão depois de cumprir lá as suas regras. Para quem não sabe, o teto do INSS é aproximadamente R$ 8.450. Opa, Cristiano, que bom, então eu posso me aposentar com esse valor? Sim, qualquer brasileiro pode.
mas eu já adianto que é muito difícil. E uma das outras perguntas era, se o teto é 8.500, qual é a média das aposentadorias pagas? Surpreendam-se, mas a média de todas as aposentadorias hoje é em torno de R$ 1.500. Por que essa informação nessa tela? Porque a gente não pode se dar o luxo de esperar depender somente do INSS. Ou pelo menos a gente não deveria. Que bom que você está aí no Plano Vext, mas quando eu pergunto se está tudo sob controle, é isso. O Plano Vext tem uma série de decisões que estão na sua mão. Qual o perfil de investimento escolher, qual é o percentual de contribuição que você também escolhe, quanto de um aporte extraordinário você está disposto a fazer no seu plano de aposentadoria, no seu plano de pós-carreira. E aí o simulador de renda futura é uma ferramenta incrível, está dentro da área restrita do portal da Vext, você acessa lá com o seu CPF, sua senha. E aqui eu tenho, por exemplo, 2 exemplos de uma mesma pessoa, de uma mesma persona, uma persona com a mesma idade, mesmo salário, só com uma mudança do percentual de contribuição e do perfil de investimento. Eu estou olhando para a tela aqui do meu lado esquerdo, é uma pessoa que está contribuindo com 1% e está lá, é um jovem no perfil ultraconservador. Essa pessoa aqui, nessa simulação, teria uma renda mensal de R$ 1.000 por 20 anos. Ao lado, tem uma pessoa que fez um pouco mais de esforço. Ele está colocando 12%, é uma simulação. E ele foi para o perfil recomendado ali pelo nosso modelo, lá, o adequado, que era o 2065. Para essa situação, essa pessoa vai ter uma renda de R$ 20.000 por 20 anos. As diferenças são gigantescas quando a gente escolhe os parâmetros corretos no tempo de acumulação. Então, essa é a minha dica de hoje. Façam uma simulação de renda futura. Eu acho que simulação de renda futura, quem me ouve às vezes falar aqui nos webinários da Vext, sabe que eu falo, deveria ser como um check-up anual. E além disso, te sugiro você avaliar o seu percentual de contribuição, se não dá para fazer algum ajuste a mais, indicar ou atualizar os seus beneficiários no plano, lembrando que o Plano Vext oferece livre indicação de beneficiário. Fica atento, porque daqui a menos de um mês nós temos uma janela de escolha de perfil de investimento, provavelmente meu colega Vinícius vai também enfatizar isso. Ficar atento e acompanhar nossas redes sociais, a newsletter bimestral que a gente apresenta. E se você tem um amigo, um colega que ainda não tem o Plano Vext, eu digo ainda, porque a sua influência talvez seja fundamental para isso. Indique, sugira, convide ele para o almoço, converse sobre isso, dê o seu testemunho, porque se é bom para você, pode ser muito bom para ele ou para ela também. Então, eu deixo aqui meus recados, estou à disposição aqui, vocês nos encontram facilmente aqui na Vext. Quem sabe eu te encontro aí numa das patrocinadoras, numa das ações que a gente faz por aí. E qualquer dúvida, manda uma pergunta aqui no chat. E agora eu dou continuidade, libero a turma aqui para passar para o Vini para seguir a apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Cris. Obrigado, Mauro. Obrigado, Gabi. Bom dia a todos. De fato, esse é um evento excelente, né? Para a gente, é uma boa oportunidade a gente passar aqui todas as atualizações, né, na Vext, no plano, né? E antes de eu chamar os convidados aqui, como a Gabriela comentou logo no início, né? Eu vou trazer algumas novidades, algumas atualizações, algumas informações da agenda de investimentos, né? Então, a primeira é sobre a revisão da política de investimentos, né? Então, lembrando, né, sempre ao final de cada ano, a gente, aqui na gestão de investimentos, a gente faz uma análise bastante profunda, né, do cenário econômico que vai acontecer no ano seguinte, a gente discute, né, as nossas posições, a gente avalia todo o contexto, a gente atualiza a política de investimentos ela é aprovada pelo Conselho Deliberativo e entra em vigor no ano seguinte, né? Então, essa política que vai vigorar agora esse ano de 2026, ela já está disponível no nosso website. E o que tem nessa política, né? Ela tem, a gente trouxe ali qual é o cenário econômico esperado, né, para 2026. Nesse cenário, né, a gente comenta, por exemplo, dos efeitos, né, do aperto monetário que a gente observou no Brasil nesse último ano e esse efeito todo que impactou, né, a atividade econômica, mas também levou a uma desaceleração da inflação, que vai possibilitar, por exemplo, a partir desse ano, provavelmente a partir de março,
abriu uma redução do nível de juros, né? A gente falou também da incerteza, que é basicamente uma grande preocupação com a agenda fiscal brasileira, e sobre também as eleições, né, presidenciais que vão ter, não as eleições da VET, né, as eleições presidenciais agora no Brasil, ao final desse ano. Então, a gente trouxe alguns elementos, aí eu vou deixar o pessoal da MAG daqui a pouco falar um pouco mais do cenário. A gente também, nessa política de investimentos, a gente traz as projeções dos principais indicadores econômicos, né, inflação, juros, câmbio, atividade. Nessa política, a gente fala sobre as alocações estratégicas de cada um dos perfis e das classes, quais são os ativos elegíveis, ou seja, quais são os ativos, os investimentos que cada uma das classes pode fazer, quais são os limites, né, também, porque a legislação, ela traz uma série de limites de investimentos, de tipos de investimento que a gente pode fazer, quais são algumas diretrizes gerais de investimentos, e uma novidade também que foi a implementação da classe de ativos estruturados, que ela consolida e agrega 3 subestratégias, né? A multimercado, que até o ano passado era uma classe de ativos, a gente agrupou o multimercado com as 2 classes de líquidos que tinham o ano passado, e a gente converteu isso em uma classe estruturados, né? Então, multimercado e líquidos yield e líquidos growth passaram a ser subestratégias, tá? Então, basicamente, essas são as principais atualizações da política. É uma peça bastante interessante, se vocês puderem acessar quando tiver tempo, dê uma olhada, e qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá? Falando agora sobre alocação estratégica, no próximo slide, né, a gente, lembrando, né, hoje a gente tem aqui, como patrimônio, né, administrado, a gente está falando de 5,4 bilhões, né, de reais, a gente administra aqui no Plano Vext. A gente está falando de mais de 23 mil participantes, né? E esses participantes e assistidos do plano, eles têm, cada um deles aloca os seus recursos, escolhe um dos perfis de investimento, né? Então, hoje, né, quando a gente olha 2026, a gente está falando basicamente de 8 perfis de investimento, né? A gente está falando de perfis, 10 perfis, né? A gente está falando de 10 perfis de investimento. A gente está falando do perfil ultraconservador até o 2065, né? Lembrando que o perfil 2025 ele foi extinto, né, no final do ano passado, porque atingiu a data-alvo, né? Da mesma forma que tinha acontecido em 2020, né, ao final do ano de 2020, o perfil 2020 foi extinto, e os participantes, tanto os participantes lá em 2020 que estavam naquele perfil, quanto os participantes do perfil 2025, eles puderam escolher algum outro perfil disponível na época, né? Então, quem estava no perfil 25 pôde escolher qualquer outro perfil, né, 2030, o ultraconservador, pode escolher, e os participantes que estavam no perfil 2025 e que não escolheram algum outro perfil, eles foram automaticamente transferidos para o perfil conservador, tá? Sem qualquer custo. Então, todo o patrimônio do participante que estava no perfil 2025, ao final do ano passado, foi migrado para o perfil conservador ou para algum outro perfil que ele escolheu, né? E lembrando que, sim, cada um desses perfis, eles alocam, né, nas classes de ativos, né, que são essas caixinhas aí em cinza. E classes de ativos são vamos dizer, agrupamento, né, agrupamentos de tipos de investimentos, são estratégias de investimentos, né? Então, a gente está falando basicamente ali dessas classes de ativos. Por exemplo, renda fixa soberana é uma classe de ativo que investe basicamente em títulos pós-fixados atrelados à Selic, e onde a gestora a principal dessa classe é a MAG, que está conosco aqui, que daqui a pouco eu vou apresentar e eles vão falar um pouco com a gente. A gente tem outras classes também. Então, por exemplo, a gente está falando de renda variável, é uma outra classe, que o principal gestor é a XP, e a gente também tem algumas outras alocações. Então, cada uma das classes de ativos, elas investem em tipos, né, de investimentos, né, segmentados, cada um com seus gestores contratados, e aí, como eu comentei, na classe estruturados, né, a gente tem ali a classe hoje estruturados e tem as 3 subestratégias, multimercado, e líquidos yield e líquidos growth, tá? Então, basicamente, esse aqui, a gente aproveitou essa oportunidade de atualizar a política para trazer esse desenho e mostrar para vocês, participantes, como que é basicamente assim a estrutura, né, ainda que simplificada, das alocações, né? Então, os participantes, cada participante tem o seu perfil, cada perfil tem uma distribuição
nas classes de ativos, e as classes de ativos têm as suas estratégias diferentes, com seus gestores diferentes. Mas, basicamente, a gente está falando de mais de 15 gestores e produtos de investimentos distintos, tá? Então, esse é um dos pilares que a gente tem no investimento, é a diversificação, não só em tipos de ativos, mas também em gestores, né? Então, basicamente, esse é um desenho. E falando agora das alocações, né, de cada um dos perfis, nesse slide, a gente tem um gráfico, né, que cada barra dessa é um perfil, né? E aí são as alocações desses perfis. Então, por exemplo, a barra mais à esquerda, que é o perfil ultraconservador, ele basicamente tem a alocação na classe renda fixa soberana, que é aquela classe que tem investimento em fundos, no caso da MAG, que basicamente é alocado em títulos públicos pós-fixados atrelados à Selic. Então, é o perfil mais conservador que a gente tem. Ele tem como objetivo ter um retorno ali condizente com a Selic, com o CDI, descontando a nossa taxa de custeio, tá? Então, o retorno dele sempre vai ficar abaixo, né, da Selic, porque ele investe basicamente em títulos que têm remuneração à Selic. Quando eu desconto a taxa de custeio da entidade e o custo de gestão, a remuneração líquida fica um pouco inferior. Mas também é um perfil que vai ter baixíssima volatilidade, ele não vai sofrer de nenhum efeito de mercado, né, com raras exceções, né? E aí, na medida que a gente vai caminhando para a direita, a gente vai vendo que os perfis vão aumentando, né, as suas posições em outras classes de ativos e outras classes de ativos com maior volatilidade, com maior nível de risco, né? Então, por exemplo, vamos pegar a última coluna. A última coluna é o perfil 2065, que nessa janela de 2026, o participante que tem o perfil 2065, ele tem basicamente ali 34% dos seus recursos atrelados, alocados, né, na classe renda variável, que são investimentos em ações no Brasil, tem ali 29% de investimentos na classe renda fixa, juro real longa, que são títulos públicos atrelados à inflação, mas com vencimento longo. Então, são ativos, são investimentos que trazem um pouco mais de volatilidade, mas que, ao mesmo tempo, trazem também uma maior expectativa de retorno, né? E lembrando que o modelo de investimentos que a gente adota aqui na Vext, de data-alvo, ano após ano, esses perfis mais longos, eles vão ficando cada vez mais conservadores, e aí, na medida em que a gente chegar, por exemplo, lá no ano de 2065, esse perfil ele vai estar com a característica do perfil conservador mais perto do ultraconservador, vai ser uma carteira de investimentos com baixíssima volatilidade, porque é o participante que lá em 2065 ele vai entrar no pós-carreira, ele vai começar a utilizar do recurso administrado aqui pela Vext, né? Então, mensalmente, se vocês quiserem ter informações, né, de como está a alocação, como é que está a performance, a gente tem a lâmina de investimentos, né? A lâmina ela fica disponível também no nosso website, e você, participante que quiser ter mais informações, mais detalhes e saber como está evoluindo os seus resultados, é basicamente acessar lá, tá? E aí, evidente, até que por conta do tempo, né, a gente não consegue explorar no detalhe cada uma das classes de ativos, então a gente prepara para vocês, né, uma espécie de um bookzinho, né, de detalhes, né, de cada uma das classes de ativos. Então, se você acessar essa news, fique por dentro, a gente traz ali matérias específicas de cada uma das classes de ativos e de outros elementos relacionados à gestão dos investimentos, né? Então, se você quiser saber mais sobre multimercado, mais sobre renda variável, mais sobre as estratégias, né, que a gente tem global, né, de investimento no exterior ou de outros assuntos, basicamente você pode acessar essa news, esse QR Code e ver exatamente um pouco mais de detalhes. É evidente que sempre a gente está à disposição aqui para apoiar vocês, né? Então, entrando agora efetivamente, né, nos números, né, antes da gente falar de 2026, eu queria só trazer, né, acho que é uma oportunidade boa de falar como foi o nosso resultado dos investimentos aqui em 2025, né? Então, na janela, né, do ano de 2025, né? Então, aqui eu trago do lado esquerdo a rentabilidade líquida, né, dos perfis. Então, de fato, é a rentabilidade que impactou o patrimônio, né, dos participantes desses perfis. Então, dá para ver bem ali, por exemplo, que os resultados, né, eles foram crescentes na medida que os perfis vão ficando mais longos, né? Então,
Basicamente, a gente tem ali o perfil 2065 com uma performance, um retorno líquido, né, no ano de 2025 acumulado de 17,9%, então foi um resultado bastante positivo, né, para os perfis mais longos, e basicamente o que afetou, né, o que levou, né, aos perfis terem esse comportamento crescente, né, basicamente são as suas alocações, né, então, lembrando, como eu mostrei, cada perfil de investimento tem uma alocação distinta. E aí, na medida que os perfis eles são mais longos, né, ele vai caminhando para o perfil 2065, aumenta a exposição, como a gente viu ali, em bolsa de valores, em títulos mais longos, multimercado, investimento global. E como a gente consegue ver do lado direito, né, o Ibovespa, né, que é aquela última barra em cinza, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, ele teve uma performance excelente, né, no ano do ano passado, em 2025, o Ibovespa subiu 33,95%, né? Foi uma excelente performance quando a gente compara com os outros indicadores, com os outros mercados, né? Que a gente tem, que a gente pode investir aqui, né? Só que o mais interessante ainda é que, apesar do Ibovespa ter subido quase 34%, as nossas alocações nesse segmento de Bolsa Brasil, a nossa posição foi melhor ainda, né? Nossa classe de renda variável que investe em ações, ela subiu, valorizou 36,26%. Então, além da gente ter um investimento em bolsa, a gente busca, né, através de uma gestão ativa com os nossos gestores, superar o mercado, né? Superar o Ibovespa nesse caso. Então, além do Ibovespa ter ido bem, a nossa alocação em ações foi melhor ainda, né? Então, a gente obteve um resultado bastante positivo. Da mesma forma com o multimercado, né? Que são fundos multimercado, né? Que um dos principais índices que o mercado observa é o IFMMA, que é um índice medido pelo BTG, que seria da indústria de multimercados, né? De alguns fundos que eles acompanham. Esse IFMM ele saltou ali 13,42%, e a nossa alocação nessa classe subiu 17%. Então, isso fez com que esses ativos, né, essas alocações, elas fizeram com que os perfis mais longos tivessem performances melhores, né? Então, basicamente, os resultados de 2025, eles foram bem positivos, e só não foi melhor ainda porque a gente teve a gente tem também, da mesma forma que comentei, uma alocação em investimento no exterior, e a exceção, né, nesse mercado que a gente observou foi, de fato, para a alocação global, principalmente por conta, né, da valorização do real frente ao dólar, né, que a gente consegue ver aí que o real ele valorizou 11,14%, ou seja, o dólar desvalorizou em relação ao real 11,14%, e isso fez com que as nossas alocações no exterior elas acabassem tendo esse efeito negativo, né, apesar do S&P 500, que é o principal índice um dos principais índices da Bolsa Americana, ter subido ali quase 18%, essa valorização do real acabou limitando um pouco os ganhos no investimento no exterior, tá? Mas, assim, essa é a lógica do modelo, tá? Então, não dá para acreditar que todo ano todos os ativos vão ir bem, mas a gente acabou que o ano de 2025 foi bastante positivo para os resultados, tá? No próximo slide, agora eu falo um pouco do resultado agora de janeiro de 26, né? Então, a gente fechou, né, os resultados de janeiro de 2026, e o comportamento é bem parecido com o que eu acabei de falar, né? A gente tem ali os perfis mais longos, né, indo melhores ali do que os perfis mais curtos, também muito em razão da performance também bastante forte, né, do Ibovespa, né, no mês, né, de janeiro, também dos fundos multimercado, né, o Ibovespa refletiu bem aí uma injeção grande, né, de investimentos do exterior, investimentos vindo de fora, então fez com que houvesse uma liquidez bastante relevante vindo para o mercado brasileiro. Isso fez com que as ações, né, de boa parte aí das empresas listadas tivessem performances bastante relevantes, fez com que o Ibovespa, né, subisse forte, né? Então, eu não vou nem entrar em muitos detalhes, que eu vou deixar aqui a Mag trazer mais os elementos aqui de mercado, né? Então, é mais realmente para reforçar que o começo desse ano foi bem positivo para as classes, foi bem positivo para os perfis, e lembrando que o perfil 2025 está extinto, né? Então ele já não consta mais na tela, mas assim, a performance que a gente obteve no perfil 2065 é bem forte, né? Subindo 2,65% só em janeiro, e o resultado de fevereiro, a gente está concluindo aqui os números, a gente deve divulgar aí muito em breve aí os resultados, mas foram resultados também bem positivos
para fevereiro, em breve a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Então, basicamente, esse é só o último slide, né? Então, o Cristiano comentou das janelas, né, de migração de perfil. Então, agora em abril, vocês vão ter a oportunidade, né, de reavaliar, né, de ter mais informações para reavaliar o seu perfil de investimentos. Então, ao longo de abril, você vai poder avaliar e escolher um novo perfil, ou se quiser, também pode manter o perfil que você tem. E aí, essa janela, né, o participante que escolher um novo perfil agora em abril, esse novo perfil entra em vigor dia 1º de julho, tá? Lembrando que a gente tem 2 janelas de possibilidade de migração, possibilidade de você ter mais informações para fazer essa avaliação, né? Então, se você não quiser ou não puder fazer agora em abril, em outubro tem uma segunda janela, né? Então, e aí ao longo tanto de abril quanto de outubro, a gente a gente faz as campanhas, né, de migração, onde a gente traz muitos elementos, traz bastante informações aí para vocês poderem tomar a melhor decisão possível, tá? Então, basicamente, essa que eu queria apresentar. Eu vou agora trazer aqui os nossos convidados, né? A Gabriela comentou logo no início, né? Então, conosco aqui está a MAG Investimentos. A MAG, como vocês viram ali, é uma das nossas gestoras da estratégia de renda fixa, né? Conosco aqui está o Cláudio Pires, que é o diretor de investimentos da MAG, e o Rafael Rondinelli, que é o economista da MAG, né? A gente tem eles aqui já há um bom tempo, né? Eles nos apoiam aqui nessa estratégia de renda fixa, e eles vão trazer um pouco, né? O Cláudio e o Rafael, eles vão trazer um pouco mais da MAG, né? Apresentar rapidamente para vocês conhecerem. Acho que é uma boa oportunidade de vocês saberem onde que os nossos recursos estão alocados, né? Então, lembrando que eles estão conosco ali na estratégia de renda fixa, né? Mas também uma oportunidade boa de falar de mercado, né? Falar um pouco do cenário de investimentos, do cenário econômico. Então, trazer um pouco da visão de 2026, né? Então, eu queria desde já agradecer aí a parceria, a disponibilidade da MAG, do Cláudio, do Rafael, em participar desse nosso webinar. É uma boa oportunidade que a gente traz aí para os nossos participantes a terem esse conhecimento aí de como é que está sendo feita a gestão e o que os nossos gestores estão vendo de mercado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rafael. Fiquem à vontade aí para apresentar agora, tá bom? Aqui. Bom dia, obrigado aí pela introdução. É um prazer para a MAG Investimentos estar aqui participando do webinar com vocês. Obrigado pelo convite aí pela VEX. Como você bem falou, é um cliente nosso de longa data. A gente preza bastante por esse relacionamento mais próximo possível com a fundação. E como você também fez a introdução perfeitamente, Vinícius, a gente vai falar um pouquinho sobre a MAG Investimentos, bem rápido, só para a gente atualizar um pouco vocês como é que está a companhia, como é que está a empresa. E em seguida a gente vai dar um input sobre o cenário externo e doméstico também, e assim, sempre muito à disposição também para vocês interagirem, para poder fazer de forma mais dinâmica possível, que eu acho que fica mais interessante para todo mundo. Então, avançando, deixa que eu passo aqui. E ao meu lado está o Rafael, né? O Vinícius já fez a introdução, então está todo mundo já bem apresentado. Então, assim, grandes números da MAG Investimentos, só para atualizar vocês, assim, nós somos uma gestora que, na verdade, 50% do capital pertence à Aegon Holanda, né? Uma empresa holandesa com presença em mais de 24 países. É um conglomerado bastante importante lá fora, apesar de no Brasil, na América do Sul, na verdade, a única participação dela ser aqui com a gente na MAG, ela só tem presença no Brasil, mas a Europa, Estados Unidos, Ásia, etc., ela é super presente. E até vou dar um número aqui para vocês, acho que até impressiona, assim, a Aegon tem mais ativos sob gestão que o mercado de fundos inteiro do Brasil. Então, assim, é um player bastante relevante lá fora, tá? Então, a gente tem mais de 10 anos de atuação. Na verdade, a Asset foi inaugurada em 2013, né? Então, estamos completando aí 13 anos de vida. 17 bi sob gestão, na verdade, quase chegando a 18. Nós somos o rating MQ1 da qualidade de gestão, né, pela Moody's. Desde 2022, a gente tem esse rating, que é o melhor que tem, tá? É o rating dito excelente.
Temos mais de 50 estratégias no Brasil, a gente tenta ser uma asset bastante completa, mas a gente, vamos dizer, é mais reconhecida no mercado, em premiação, etc., exatamente pela gestão de fundos de renda fixa, que é onde a Vect nos confiou o mandato. Várias premiações, e a gente trouxe também algumas estratégias internacionais que eu já, por essa questão de sermos gestora global, a gente tem também algumas estratégias diferenciadas internacionais aqui na casa. E eu gosto de apresentar esse gráfico porque ele traz uma informação bastante relevante, porque muitas das vezes o mercado costuma, vamos dizer, rotular um pouco as assets ligadas a outros conglomerados, como a asset de seguradora ou a asset ligada a banco. E, na verdade, a Mag Investimentos é uma asset muito mais forte do lado de apresentar recursos terceiros, né, fazer gestão de recursos terceiros, do que de recursos da casa. A gente começou, como eu falei, em 2013. Naquela época, a gente tinha apenas os recursos da própria seguradora, mas você vê que a linha azul escura, né, que é a parte de cima do gráfico, são os clientes terceiros, né, clientes externos. Foi essa presença, né, essa confiança da gestão de outros participantes, né, de outros clientes, que fez com que a Mag Investimentos crescesse bastante nos últimos anos. E, vamos dizer, graças a Deus, crescimento bastante sólido e contínuo ao longo desses anos. E em cima a gente traz alguns marcos, né, de conquistas, né, atendimento de ativos de gestão. Mas, assim, o pano de fundo importante desse slide, eu acho que é esse, de mostrar que a gente vem crescendo e a gente vem crescendo mostrando, captando muito mais recursos terceiros do que internos. Clica no gráfico. Isso. Tá. Do lado esquerdo da pizza, a gente mostra quem são os nossos principais clientes. E do lado direito é uma outra pizza mostrando quais são os nossos principais mandatos hoje dentro da casa. Tá? Então, indo no sentido horário, a gente vê que hoje a seguradora tem 22% dos ativos sob gestão da MAG, planos de previdência PGBL, VGBL 3, outras empresas do grupo menos de 2, né? E a parte institucional, né, RPPS, vocês representam essa parcela também, são responsáveis por quase metade do AUM da gestora hoje em dia, e em seguida vem as plataformas e alocadores. E sobre as estratégias, a gente vê que a renda fixa realmente tem mais de 70% dos ativos sob gestão. E eu gostaria até de mencionar que na semana passada, a Moody's nos elegeu como a melhor gestora de renda fixa dos últimos 36 meses do mercado. Foi um prêmio que a gente ficou muito feliz em ter recebido. No ano passado, a gente tinha sido a segunda melhor gestora, e esse ano, né, na semana passada, a gente foi agraciado como a primeira do ranking, exatamente de renda fixa, que é onde a gente tem a maior parcela do nosso mandato. Tá? Avançando, a gente traz, eu vi que vocês, na apresentação de vocês comentaram também sobre governança, e os nossos sócios prezam bastante sobre governança. Nesse slide a gente consegue, o principal destaque que eu faria nesse slide é em relação às dependências que as principais verticais têm de atuação, tá? Tanto a diretoria de investimentos, quanto a operacional, quanto a comercial, elas fazem um reporte diretamente para o conselho executivo, que hoje tem a governança da gestora, e nesse comitê executivo, como é uma empresa 50% do capital nacional, 50% do capital estrangeiro, as duas famílias que são sócias no Brasil indicam 3 membros, e aí indicam outros 3 membros para compor esse comitê, formado então por 6 pessoas. Então, se ninguém tem maioria, tudo tem que ser aprovado por algum tipo de convergir para unanimidade ou com uma maioria seja alcançado de alguma forma, mas ele hoje está representado por 3 membros, vamos dizer, de cada grande sócio. Tá? Somos hoje mais ou menos 40 pessoas na Asset. A gente está falando aqui do escritório no Rio de Janeiro. Temos hoje aqui mais ou menos 20 e poucas pessoas e outras quase 20 no escritório de São Paulo, onde está o Luiz Pedrinha, que eu acho que também vocês já conhecem de outros tempos, que também está representando a gente aqui do ponto de vista comercial. Tá?
Então, avançando, a gente vai entrar no tema da palestra, né? Eu vou passar a palavra aqui. A gente vai fazer um pouco a quatro mãos, né? O Rafael vai conduzir um pouco os principais temas e a gente vai fazer um pouco de dobradinho para trazer também algum insight entre alguma coisa mais macro e o impacto que isso tem tido no mercado financeiro. Muito bem, bom dia a todos. Vamos dar sequência aqui à nossa apresentação, começando pelo cenário internacional, né? Cenário esse segue bastante agitado desde a eleição do presidente Donald Trump, mas que ganhou, né, contornos ainda mais dramáticos nessa semana. Como não poderia deixar de falar, né, o principal destaque aí nos últimos meses, principalmente nessa última semana, é o início da guerra entre Estados Unidos e Irã, né, Estados Unidos, Israel e Irã, que foi iniciada aí na madrugada de sexta para sábado. O grande objetivo da guerra, segundo, né, o Donald Trump e os Estados Unidos, é relacionado a neutralizar a ameaça nuclear, né, eventual a criação de uma arma nuclear pelo Irã, e também uma possível mudança de regime, que é algo também que é um objetivo aí de algum tempo já dos Estados Unidos. A morte do grande líder do Irã já foi confirmada logo no começo do conflito, isso acaba trazendo tanto uma sensação de que a guerra pode não demorar tanto, mas, por outro lado, uma incerteza em relação a qual vai ser o rumo do Irã agora, dado que ele está sem, de fato, uma liderança sinalizada, né? Há uma incerteza em relação a quem está comandando as operações do Irã no momento. As grandes preocupações para o mercado são relacionadas ao mercado de petróleo, né? O Estreito de Hormuz, que é um estreito super relevante em termos de escoamento da produção de petróleo, onde passa aí cerca de 20% da produção no global, já teve declarado aí que foi fechado ontem. Novas declarações indicam que não há ainda uma certeza sobre esse fechamento, mas o fato é que as empresas já estão aí com receio de ultrapassar pelo Estreito de Hormuz. As seguradoras suspendem aí, né, os seus seguros em relação a essa situação, e isso já se manifestou no preço do petróleo, que sobe cerca de 15% desde a sexta-feira passada, né, com um risco grande aí dele chegar e se manter nesse patamar de 80, 90 dólares no curto prazo. Falando um pouco da economia norte-americana, a economia segue trazendo um desempenho bastante resiliente de maneira geral, apesar de alguma acomodação do mercado de trabalho. O PIB do quarto trimestre ele teve uma frustração em relação à expectativa do mercado, ele subiu 1,4% no seu número anualizado. O mercado esperava algo mais próximo de 3%, mas ele foi muito impactado pelo shutdown do governo dos Estados Unidos. Os gastos federais caíram aí quase 17% no quarto trimestre de 2025, então foi uma situação mais pontual em relação ao desempenho do PIB. Né? A gente pode ver ali que a demanda doméstica permaneceu sólida nos Estados Unidos, com uma alta de 2,4%, né, denotando aí ainda uma robustez muito relevante da parte de consumo na economia norte-americana. A gente espera um PIB de 2,2% para esse ano de 2026, que é algo próximo do que a gente está observando aí nesses últimos anos, mas, de fato, com essa guerra agora, que traz uma incerteza muito grande, né, a gente pode ter algum tipo de surpresa aí em relação à atividade, principalmente de inflação mundial. Em relação à política monetária, no final do mês de março, no começo de fevereiro, o Trump anunciou o Kevin Warsh como novo presidente do Fed. O Kevin Warsh, entre as principais escolhas ali, foi até considerado, de certa forma, a escolha mais responsável em termos de perspectivas de política monetária à frente. Ele é conhecido por uma defesa muito importante, muito atuante da redução do balanço do Fed, né? Lembrando que o Fed, em momentos de crise, ele amplia o seu balanço para trazer mais liquidez para o mercado, e desde a época da pandemia isso foi feito de uma maneira muito intensa para poder dar ali um suporte para o mercado no momento de crise. O Fed já vem reduzindo o seu balanço em algum nível até de maneira relevante, e essa é uma pauta muito defendida pelo Kevin Warsh. Seria um contraponto ao fato dele ser também conhecido por ter uma política monetária um pouco mais frouxa, né? Então, espera-se, de fato, que ele vai tentar tocar a agenda de afrouxamento monetário, né, de redução da taxa de juros à frente, mas combinando aí com essa estratégia de redução do balanço do Fed, que também tende a trazer
uma melhor dinâmica para preços. Em termos de expectativa de juros à frente, a gente entende que os juros devem permanecer parados no primeiro semestre de 2026, com o Core PCE, né, que é a principal medida de inflação que o Fed olha para a condição de política monetária, mais ou menos estacionada ali ao redor de 3% ao ano. Lembrando que a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%, portanto, 3% é uma inflação bastante elevada aí, que deve fazer com que a autoridade monetária americana permaneça vigilante e com juros acima do considerado neutro. É importante falar que a gente já tinha uma expectativa de juros parado antes do início da guerra, isso se reforçou agora, né, com essa situação que a gente está observando. A gente ainda espera 2 cortes de 25 basis points a partir do segundo semestre do ano, mas, de novo, adicionar uma incerteza muito grande em relação a esse cenário, colocaria um viés para um corte apenas, dada a expectativa aí, de uma inflação mais elevada em função do preço do petróleo, bem mais forte do que o que a gente observou no começo do ano. Outra atualização importante que a gente teve nos Estados Unidos em fevereiro foi a anulação aí de grande parte das tarifas implementadas pelo Trump pela Suprema Corte dos Estados Unidos, né? A tarifa efetiva, né, dos Estados Unidos no comércio internacional teria caído aí cerca de 2%, mais ou menos. E, além disso, o Trump reimpôs as tarifas globais de 10% via seção 122, que é um artifício jurídico nos Estados Unidos, no qual o governo pode implementar algum tipo de tarifa sem autorização do Congresso por 150 dias. Mas agora o Trump vai precisar ir ao Congresso para ter uma manutenção dessas tarifas, e isso, de fato, representou uma derrota política para ele dentro dos Estados Unidos, o que pode ser algo que prejudique ainda mais a sua situação nas eleições das midterms que teremos esse ano. As eleições das midterms que já é esperado que o Trump, que o Partido Republicano perca a maioria no Congresso, e agora tem se especulado que pode perder maioria também no Senado, que seria uma derrota muito importante e muito relevante para o governo Trump. Em relação ao Japão, né, o Japão, que depois de muitos anos com juro real negativo, voltou a subir a taxa de juros no ano passado, no ano retrasado. Há um gradualismo nesse aperto monetário que vem sendo mantido aí pelo Banco Central do Japão. O mercado precifica ainda 2 altas de juros em 2026, apesar de ter uma pressão política muito forte da primeira-ministra, que Takahashi, que assumiu, né, recentemente, e tem dentro dos seus planos uma expansão fiscal bem robusta, planejada para o Japão, e isso acaba contrapondo, né, o momento do Japão de aperto monetário. Claramente, essa guerra no Oriente Médio pode impactar essa dinâmica em função da perspectiva de um cenário inflacionário um pouco pior, mas, além disso, o fato é que o mundo vai ficar e continuará muito de olho nessa política monetária do Japão, porque uma vez que ele ficou durante décadas com esse juro real negativo, ele ficou utilizado, né, como grande funding mundial, né? O mundo utilizou muito o Japão como uma contraparte de operações para poder se aplicar investimentos em outras partes do mundo, e com essa alta de juros isso acaba trazendo, né, uma dinâmica diferente aí em relação ao mercado de capitais global, principalmente relacionado à moeda. Na zona do euro, né, o cenário econômico, de maneira geral, sem grandes alterações em relação ao que a gente observou no final do ano passado. A inflação segue rodando ali próximo da meta. Hoje teve um dado um pouquinho acima de inflação, mas nada muito preocupante no momento. Não há nenhuma expectativa de recessão e, portanto, espera-se que a política monetária deva se manter parada aí ao longo desse ano. Um dos riscos que se tem mapeado para a zona do euro é a expansão fiscal planejada por diversos países, em especial a Alemanha, que já anunciou um investimento muito robusto nos próximos 10 anos, principalmente ligado à infraestrutura e à defesa, né, muito em relação a esse contexto de guerra também na Europa. E outros 2 pontos relevantes foi o acordo União Europeia-Mercosul, que foi assinado e já ratificado pela Câmara, pelo Congresso brasileiro. Na Europa ainda há algum tipo de resistência, mas também tem tido um andamento da ratificação desse acordo, que deve ter algum atraso em relação à expectativa inicial, mas que depois
de mais de 20 anos aí de negociação, o acordo finalmente foi assinado e pode beneficiar aí, principalmente o Mercosul ao longo do tempo. E o outro ponto relevante é a saída da Christine Lagarde antecipada do comando do Banco Central Europeu. Ainda há uma incerteza sobre quem vai ser o próximo presidente do Banco Central na Europa, mas os mercados também estão aí atentos para entender como é que pode se dar as perspectivas de política monetária à frente. Por último, na China, né, a China segue com uma dinâmica econômica bem fraca desde ali do pós-pandemia, uma situação de crise no mercado imobiliário que acabou contaminando, né, os outros setores da economia. Então, você tem uma confiança do consumidor ainda muito baixa na China, você tem uma economia, um governo que não consegue estimular a economia pelo lado de serviços, e isso tem trazido o desempenho econômico da China para baixo. A gente espera uma desaceleração da economia para esse ano, o governo estabeleceu a meta de 5% para o ano passado, para esse ano também. Esse ano a gente espera um desempenho mais próximo de 4,5%, uma vez que a gente segue vendo aí indicadores antecedentes de atividade ainda demonstrando fraqueza, principalmente na indústria de serviços, e os próprios dados de inflação, tanto ao consumidor quanto ao produtor, que seguem também ali rondando até patamares negativos ou muito próximos de zero, que são outros indicativos de uma atividade econômica bastante fraca. Em relação à moeda, que a gente observou aí nos últimos, principalmente nos últimos 12 meses, é um dólar fraco globalmente, muito em função desse ambiente de incerteza das políticas assumidas pelo governo Trump, especialmente pelas políticas monetárias. Isso acabou impulsionando a busca por diversificação no mundo, o que a gente observou aí, o dólar ficou fraco globalmente nos últimos 12 meses. A gente tem aí, nesses últimos dias, um repique importante do dólar, mas muito em função dessa incerteza relacionada à guerra. Acreditamos que isso pode ser um repique ainda mais temporário, claro que tudo vai depender, né, do período em que essa guerra durar, mas tudo mais constante, né, com a guerra voltando, arrefecendo, a gente ainda entende que a gente deve manter o dólar fraco globalmente em termos de dinâmica de moeda. Trazendo um pouco do cenário de guerra que a gente está observando aqui, seriam algumas possibilidades do cenário para o petróleo, né? Um impacto mais baixo aí seria o petróleo ficar mais próximo de 75 a 80 dólares, algo que parece que já passou, né, do ponto. O impacto médio seria uma piora relevante na dinâmica ali do Estreito de Hormuz, já poderia trazer esse petróleo para 80, 90 dólares, que é o que a gente está vendo hoje, que já dá um aumento aí mais próximo de 20% do preço. E caso a gente tenha, né, uma escalada ainda pior da guerra, fechamento total do Estreito de Hormuz por mais tempo, ou até isso respingando no fechamento do próprio canal de Suez, isso pode trazer, né, uma crise muito mais forte, com o petróleo atingindo aí valores acima de 100 dólares, que traria, de fato, um choque inflacionário muito relevante para o mundo, né? Hoje, a probabilidade ponderada está colocando um cenário de petróleo a 85 dólares, que é algo que a gente está vendo mais ou menos no preço de tela hoje, mas, de novo, né, a guerra ainda está a todo vapor, então esse é um cenário ainda muito incerto, que pode mudar a qualquer momento. Alguns dados chaves para entender um pouco essa dinâmica da guerra: a gente tem o Irã com uma produção global de cerca de 3,5 milhões de barris por dia, que é uma produção até que relevante, mas que não seria, né, um grande problema, dado que o Irã já vive aí sob sanções, e seus principais compradores, seu principal comprador, desculpa, é a China, né? O fluxo do Estreito de Hormuz, de fato, é o que mais preocupa em relação ao escoamento de grande parte da produção global. Passam ali cerca de 20% da produção global em escoamento disso, então o fechamento disso causa um impacto muito relevante em preço. Por outro lado, você tem a OPEP com uma capacidade oceana de cerca de 5 milhões de barris por dia. Ela já anunciou um aumento aí de cerca de 210 mil barris por dia para abril, né, sinalizando que pode suprir ainda mais o mercado caso julgue necessário. Há ali um cálculo de elasticidade, quer dizer, a cada 1 milhão de barris por dia que você tira do mercado, você tem um potencial aumento de 15% do preço. Isso também é um número que o mercado fica bastante de olho. Já está até desatualizado ali o preço do Brent, que já subiu hoje. Subindo muito forte hoje. Está subindo hoje de novo cerca de 10%. E um impacto aqui para o Brasil, né, seria em relação também à inflação, né? Essa defasagem
também com os valores de ontem, então, desculpa, com os valores de 27/2, hoje essa defasagem já está beirando aí os 25% para o diesel e os 15% para a gasolina. A Petrobras, nos últimos anos, não tem repassado essa volatilidade de uma maneira tão imediata, mas se o petróleo se manter nesse patamar por mais tempo, ela muito provavelmente vai ser obrigada a reajustar o preço, e isso trará consequências inflacionárias. Passar para frente, assim, o Rafael trouxe alguns números, vamos dizer, mais focalizados no Irã, né? Mas o que tem acontecido agora que preocupa muito o mercado é que essa guerra se estenda para outros países da região. Então, a gente está vendo o Irã lá com 3,5% da produção global, mas, por exemplo, à medida que a guerra avança para a Arábia Saudita e outros grandes produtores, vamos dizer, próximos ali daquela região, né, do Golfo Pérsico, aí, na verdade, a gente pode ter um choque de petróleo até mais forte. Muito mais forte. Saiu agora pouco até que o Iraque já estaria suspendendo a produção em algumas refinarias por causa da falta de escoamento, já está enchendo os estoques. Então, existe sim uma capacidade ociosa, mas se vários países começam a participar dessa guerra, na verdade, essa capacidade ociosa que existe, ela vai ser insuficiente. Ela pode ser insuficiente. Aqui é apenas uma ilustração, né, desse impacto que a gente já viu no preço do petróleo, que sobe cerca de 25% em relação a dezembro do ano passado. Tanto o Brent quanto o WTI, os dois tiveram um choque muito forte de preço aí, nesses últimos 2 dias. E o lado do gráfico da direita, ele traz, né, o DXY, que é um índice do dólar contra uma cesta de moedas no mundo, junto com a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, né? Essa é uma dinâmica que vem impactando muito, né, o mercado de capitais global. A gente pode ver que o DXY, como eu disse, o cenário de dólar fraco vem caindo de uma maneira bem relevante desde ali do começo de 2025. Deixa eu só explicar rapidamente o que é o DXY, né? O DXY é a medida das moedas dos países desenvolvidos contra o dólar. Então, à medida que cai, na verdade, são as outras moedas desenvolvidas ganhando valor contra o dólar, né? Dos países sempre desenvolvidos. Exatamente. E a linha cinza seria a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, que historicamente foi baixa, mas que segue aí um patamar historicamente elevado e que nesse momento ela estava caindo, mas o gráfico não dá muito para ver, mas o estresse já trouxe ela para cima. Isso traz consequências para o mundo, uma vez que uma taxa de juros mais elevada nos Estados Unidos implica necessariamente uma taxa de juros mais elevada nos demais países do mundo, né? Então, uma política monetária estadunidense que reduz a taxa de juros menos esse ano pode impactar as decisões do Copom aqui no Brasil, por exemplo. Vindo para o cenário doméstico, em termos de destaques aí, os dados do 4T25 e do primeiro trimestre já saíram até agora, reforçam mais a aceleração mais robusta da economia. A gente estava com uma projeção de PIB de 2,3% para 2025. O PIB acabou de sair hoje de manhã do quarto trimestre do ano passado, confirmou a nossa projeção, né, de 2,3% no ano. O PIB trouxe aí algumas indicações de desaceleração da atividade. A gente teve, por exemplo, o consumo das famílias decepcionando em relação à expectativa do mercado nesse quarto trimestre. A gente teve uma revisão do IBGE, do PIB do terceiro trimestre, para baixo, né, também, que indica que essa desaceleração já começou a aparecer no terceiro trimestre do ano passado. E a gente teve uma redução bem relevante no consumo das famílias entre 2025 e 2024. Em 2024, o consumo das famílias avançou 5,4%, e em 2025 o consumo das famílias avançou apenas 1,3%. Isso tudo reagindo muito à taxa de juros elevada, né, que acaba trazendo uma força contracionista para a atividade econômica, né? Para 2026, a gente mantém esse viés de desaceleração na atividade econômica, estimamos aí uma alta de 1,6%. No momento, a gente tem um viés de alta para esse número, muito em função das expectativas dos estímulos fiscais entrarem em vigor, né? Estímulos fiscais visando principalmente as eleições, né, que o governo federal aplicou ao longo dos últimos anos, mas que eles entrando em vigor, eles devem trazer aí potencialmente alguma sobrevida, digamos assim, ao consumo das famílias, que pode reacelerar ao longo desse ano. O mercado de trabalho segue bastante robusto também no Brasil, né?
ele encerrou 2025 muito robusto, ele começou 2026 com os dados mais fracos ali do CAGED, né, mas uma taxa de desemprego ainda em patamar histórico baixo, né, e isso mantém uma avaliação do mercado de trabalho que segue bastante robusta em níveis históricos do Brasil, mas que começou a trazer sinais um pouco incipientes de acomodação, não diria nem de reversão, né? A gente tem um CAGED trazendo uma criação de vagas menor nos últimos 12 meses do que no ano passado, né? E também até o crescimento salarial que vinha muito robusto nos últimos 12 a 24 meses, também dando sinais aí de uma certa acomodação. Apesar disso, a gente ainda espera o mercado de trabalho deve se manter bem forte em 2026, e isso deve continuar pressionando a parte de serviços e de inflação, principalmente de serviços. Falando de inflação, a gente tem uma projeção de IPCA de 4,1% para esse ano, a gente tem um viés de baixa, pelo menos tinha um viés de baixa antes da guerra começar para esse número. A expectativa de desaceleração de preços administrados, a princípio, deveria compensar a alta de alimentos para esse ano. É claro que, de novo, a incerteza em relação ao preço do petróleo vai fazer com que esse número potencialmente mude ainda. Serviços devem seguir pressionados, como eu falei, por um mercado de trabalho robusto que mantém um poder de compra relevante da população, e isso pressiona o setor de serviços e aparece na inflação, né? E, como eu disse, o risco altista via petróleo, a defasagem que já estava em 12% no dia 27, agora já beirando aí os 20%, 25% no caso do diesel, deve, caso se mantenha, deve ter uma necessidade de reajuste. Isso, com certeza, traria uma projeção de inflação para cima em relação a esse dado que a gente tem. Em relação à política monetária, o Copom finalmente sinalizou o início de corte para março, começando na nossa expectativa com uma queda de uma redução de 0,5 pontos percentual por reunião, já nessa reunião de março. A gente espera uma Selic terminal de 12% em 2026. De novo, o conflito no Irã e essa pressão sobre o petróleo podem impactar a expectativa, principalmente de orçamento do ciclo, né? Ou seja, esse 12 teria um risco de terminar em 12,5 ou acima, a depender, né, do valor que o petróleo se estabilize. No momento, a gente entende que isso não deve impactar o início do ciclo de corte agora nessa reunião de março. A reunião semana que vem, não é isso? Na outra. Na outra. Na outra, que é no dia 18. Dia 18, exatamente. Então, na verdade, o mercado hoje... Porque na reunião anterior, até falando um pouquinho sobre isso, na reunião anterior, o mercado estava um pouco dividido se o Banco Central já iria iniciar o ciclo de cortes ou não. E o Copom, né, resolveu por não iniciar, mas ele sinalizou textualmente, né, ficou explicitamente dado que no próximo reunião haveria um corte, né? Ele sinalizou isso na reunião de janeiro. E o mercado foi todo, né, dado que a gente está trabalhando com uma Selic de 15, a expectativa de inflação para esse ano é de 4 e para os próximos anos um pouco menor até, o mercado estava muito firmado, aposta que o primeiro corte seria de meio. Dado esse grande choque do petróleo, né, esse grande problema que a gente está enfrentando agora, as principais apostas já começam a migrar para um corte menor, um corte de 25. Então, foi o que o Rafael falou, assim, talvez a Selic no final do ano não esteja em 12, e mais do que isso, de repente, o ritmo de queda pode ser menor daqui até lá. Exatamente. De novo, o conflito começou essa semana, então deve ter pego um cenário de muita gente aí mais ou menos nessa situação, mas é exatamente isso que o Cláudio falou. Há hoje já aí uma incerteza se o Copom poderia começar com um corte de magnitude menor e também, como o Cláudio comentou, uma trajetória mais fraca, né, de corte de juros, dado esse cenário potencial de petróleo em outro patamar de preços. Passando para o fiscal, a gente não tem grandes novidades nesse momento fiscal em relação ao que a gente teve no final do ano passado. O governo ele atingiu a meta de resultado primário em 2025, deve atingir a meta de resultado primário em 2026, mas sem que isso, de fato, represente uma melhora estrutural nas contas públicas, né? Lembrando que na meta de resultado primário o governo exclui grande parte dos gastos, como precatórios, como gastos relacionados a alguns programas sociais, e isso faz com que a dinâmica
de resultado primário não converse com a dinâmica da dívida. Então, apesar de resultados primários aí atingindo a meta, a dívida continua subindo de uma maneira bem robusta. Eu só queria complementar que está escrito que o governo deve atingir a meta, né? Mas a meta é muito modesta, né? É 0,25. É 0,25. 0,25 de superávit. E todos os anos anteriores desse governo foram déficit. Foram déficit. E além de ter sido déficit, como o Rafael acabou de complementar, assim, várias métricas, assim, isso aqui exclui, aí tem um problema não sei aonde, também exclui. Então, vamos dizer, muita falta de vontade, né, e ao longo desse tempo todo, assim, várias medidas com aumento de arrecadação. A arrecadação está no recorde histórico, né, o aumento de impostos foram feitos de forma relevante nos últimos anos, mas a última linha, né, que é a de superávit fiscal, na verdade, ano passado foi um déficit pequeno, a meta desse ano é um superávit de 0,25, mas com uma banda de 0,25 para lá ou para cá. Ou seja, se ele fizer zero, se o governo fizer zero esse ano, ele está dentro da meta. Tá? Exato. A gente e parte do mercado espera que o governo vá bater essa meta na banda, né? Cerca de 0 a 0,1% de resultado primário positivo, mas com muitas exclusões relevantes, que o resultado primário efetivo, né, ele seria muito mais próximo de 1% negativo, né, um déficit de 1%, do que qualquer coisa. Então, apesar disso, como eu disse, a gente vê uma dinâmica de dívida subindo, né, principalmente o indicador de dívida PIB, que segue subindo aí no governo Lula, já está em quase 80%, deve subir até 82% mais ou menos no final desse ano, mas se por um lado o petróleo mais alto tem um risco inflacionário, por outro lado ele tem um risco positivo em termos de arrecadação para o governo, né? A arrecadação relacionada a petróleo com royalties, participações especiais, vem crescendo muito, dado a dinâmica, a robustez, né, desse setor no Brasil. O Brasil melhorou muito o nosso setor de óleo e gás, então isso pode sim ser algum tipo de alívio para o governo em relação à receita em 2026. No cenário político, né, as pesquisas mais recentes vêm apontando um empate técnico entre o Lula e o Flávio Bolsonaro no segundo turno, de maneira talvez até surpreendente, uma vez que o... Você tem um slide específico para isso? Ali na frente tem um slide específico para que eu posso falar disso. Mas, enfim, isso deve trazer uma volatilidade muito grande nos mercados. Trazendo um pouco do visual, né, dessa questão da desaceleração da atividade econômica, no gráfico da esquerda é o IBCBR, que é um indicador do Banco Central, que é uma proxy do PIB mensal, e do PIB a gente pode ver que ele vem começando a apontar para baixo ali nos últimos dados do final do ano passado, e o lado da direita é só o IBCBR por mês, que a gente pode ver, né, que basicamente o agro, que é o único setor que segue ainda tendo uma dinâmica um pouco mais positiva, com o gráfico com a linha azul, a linha laranja, que é o da indústria, segue sofrendo bastante ali desde o começo de 25, final de 2024, enquanto o setor de serviços parece que está dando uma estabilizada junto com o próprio indicador do IBCBR, ou seja, essa desaceleração, essa acomodação da atividade econômica ficando cada vez mais evidente aí nos indicadores. O comentário que vale aqui é que o Banco Central tem reagido para trazer a inflação para a meta, né? Ele levou a Selic para 15%. Como a gente comentou no slide anterior, o lado fiscal não ajuda, então o Banco Central tenta combater a inflação de forma, vamos dizer, um pouco sozinho, e por isso que a Selic está em 15%. Mas o fato é que a política monetária está tendo efeito, sim, sobre a atividade econômica, a gente pode visualmente ver pelo gráfico. O único setor que destoa, né, que continua crescendo, é o agro, porque é um setor pouco sensível à política monetária e que nos últimos anos tem ganho uma eficiência muito grande no plantio, né, produtividade, etc. Basicamente, um setor que vem ganhando produtividade de maneira constante aí nos últimos anos, como um todo. Exato. Aqui um exemplo do mercado de trabalho, né? O gráfico da esquerda traz a taxa de desemprego, que a gente pode ver que segue em patamar histórico, ali próximo dos 5%, mas que, por outro lado, o gráfico da direita que traz a criação de vagas, uma média móvel dos últimos 12 meses, a gente pode ver que vem desacelerando de uma maneira robusta, né? A gente chegou ali a quase 300 mil vagas criadas por mês ali
no pós-pandemia, no final de 2021, isso já cedeu ali agora para mais próximo de 100 mil vagas, que ainda é robusto para o Brasil. Se você vê ali, né, o lado esquerdo do gráfico, ficou muito tempo no período negativo, principalmente, mas que segue trazendo uma desaceleração em relação ao que a gente observou nos últimos 2 anos. Opa. Falando um pouco de inflação, o gráfico da esquerda traz ali a nossa expectativa de caminho da inflação ao longo de 2026. A gente pode ver que ela traz um arrefecimento na nossa projeção ao longo do ano, fechando o ano em 4,1%, mas se mantém o ano inteiro ainda acima da meta de 3%, apesar de ainda ficar dentro da banda inferior ali, que é 4,5%. Né? Isso é o que o Banco Central também vem advogando, que a inflação, de fato, tem tido uma dinâmica um pouco mais benigna, mas que se mantém ainda acima da meta e vai ser necessário manter a taxa de juros em patamar ainda contracionista. Né? Ou seja, o Banco Central vai ter algum espaço para reduzir juros, mas não o suficiente, ou em termos de chegar no juro neutro ou no nível estimulativo. No gráfico da direita é a nossa expectativa de trajetória para a taxa de juros ao longo desse ano de 2027. A gente acredita que a gente teremos reduções aí de 50%, pelo menos essa era a nossa projeção até o início da guerra, atingindo 12% no final de 2026, e tudo mais constante dando certo, chegaria aí a 10% no final de 2027. E aqui, né, um pouco do que a gente estava falando sobre os resultados das pesquisas eleitorais. A gente trouxe aqui 4 pesquisas, né? O Datafolha vai sair ainda essa semana, então não tem uma atualização dela em relação a dezembro, mas a mensagem que fica é uma convergência das pesquisas para o empate técnico entre os 2 candidatos no segundo turno, e é algo que parece que veio antes do que o imaginado pelo mercado. Né? A Atlas Intel é a que traz esse cenário de uma maneira mais visual, né? Em dezembro tinha uma distância muito maior entre o Lula e o Flávio no segundo turno, e agora já está dando um empate técnico ali com o Flávio até 0,1 ponto percentual à frente. O mesmo a gente pode ver essa dinâmica na Paraná Pesquisas. A Futura já trazia o Flávio na frente e ainda mantém essa dinâmica, e a Real Time Big Data, que saiu hoje cedo, também trouxe essa mesma dinâmica, né? O Flávio ganhando espaço nas últimas pesquisas. Ele saiu, se eu não me engano, de 17% para 30%, para depois para 32% nas intenções de voto, enquanto o Lula também caiu de 49% para 40%. Então, é algo que deve trazer uma volatilidade muito grande para as eleições. Já se esperava que fossem acirradas, mas agora estão demonstrando, né, que esse acirramento veio até antes do imaginado, portanto, isso muito provavelmente vai trazer uma dinâmica de volatilidade relevante para o mercado. Pode para o próximo, acho que é o último. Esse é o nosso último slide. Só um pouco, refletindo um pouco, que a gente conversou sobre um pouco de economia, né, internacional e doméstica em relação a preço de ativos. Né? O Vinícius comentou, né, a Bolsa teve uma performance fantástica nos últimos 12 meses, essa linha mais cinza que está beirando quase 45%, né, quase 45% de alta nos últimos 12 meses, basicamente por investimento estrangeiro. A gente continua monitorando os investimentos locais em Bolsa, eles estão, vamos dizer, nas mínimas históricas, inclusive a indústria de fundos de renda variável nos últimos 2 meses, ela na verdade teve fluxo negativo. Então, é totalmente dominado pelo investimento internacional, que vem na esteira dessa política um pouco errática do Trump e vamos dizer, uma temática de dólar fraco. Todo mundo, vamos dizer, o mundo desenvolvido basicamente procurando outros mercados para alocação de portfólio, e a América Latina como um todo foi muito beneficiada. Tá? Quando a gente pega Brasil, Colômbia, Chile, etc., o Brasil nem é um dos países que teve a melhor performance. A América Latina como um todo foi super bem. Tá? A linha vermelha em seguida é o IDA-DI, que na verdade ela reflete, um benchmark da Ambima que reflete um pouco das debêntures, né, a performance dos títulos corporativos, títulos de crédito. Tá? Então você vê que ela supera a CDI, o CDI nesse período, e logo em seguida veio o CDI, né, ele acumulando um retorno de 14,5% nos últimos 12 meses, que quando a gente compara com a inflação, é um ganho real
vamos dizer, que a gente não tem tido nos últimos... É bem difícil achar um ano de ganho real melhor do que foi o último ano, os últimos 2 anos, na verdade, com essa Selic, vamos dizer, de 15, com a inflação já cadente, rodando ano passado a 4 e fechou a 4,5, não foi isso? 4,3. 4,3, exatamente, e esse ano vamos dizer, apontando para 4. Em seguida, a gente tem, na verdade, o IMAB e o IMAB5 muito próximos, né? São índices da Ambima também que refletem os índices indexados à inflação. Eles estão com performance inferior ao CDI no período. A gente teve alguma melhora nas taxas de médio e longo prazo, né, dos títulos, mas essa concorrência grande dos títulos das NTNBs com os títulos isentos, etc., tem prejudicado um pouco a performance desses ativos, e a gente super acredita que a partir do momento que o Banco Central iniciar a queda de juros, é muito provável que esses índices daqui para frente tenham um retorno melhor, tá? E por fim, o dólar, né, que na verdade chama super atenção nesse gráfico, tanto a bolsa lá em cima quanto o dólar lá embaixo, né? Você vê que na verdade o apetite a risco, comandado pelo investidor estrangeiro, né, que na verdade, à medida que ele ingressa no país para procurar ativos locais, ele faz algum outro, ele aprecia o ativo, né, na verdade, no caso a bolsa, e ele, vamos dizer, faz uma apreciação da moeda também, porque ele tem que ingressar, né, ele troca dólar por real, e o real se valoriza, e nos últimos 12 meses, o real ganhou 11,4% em relação ao dólar. Então, a gente vê, vamos dizer, performances bastante díspares, né? Mas é só para fechar um pouco esse pano de fundo e devolver a palavra para vocês. Tá? A gente agradece aqui, mais uma vez a participação, devolvendo a palavra para você, Vinícius. Excelente, Cláudio. Rafael, muito obrigado. Foi realmente bem importante aí essa visão de vocês, né? Principalmente agora dessas novidades, né? Relacionado aí à guerra, né? E sim, foi muito bom mesmo. A gente até tem algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, mas antes disso, só para pedir para os participantes que estão conosco ainda, se puder responder essa pesquisa de opinião, está na tela, é só direcionar o celular para esse QR Code, só para realmente apoia muito, né? O participante consegue dar esse feedback para a gente, para saber um pouco da dinâmica da apresentação, se alguma sugestão de melhoria e avaliar realmente se gostaram aí da nossa apresentação, tá? Uma primeira pergunta, Cláudio e Rafael, acho que está bem conectado com essa questão, né, que vocês estavam comentando tanto da escalada do dólar, a dependência, né, a expectativa, né, do dólar voltar agora por conta dessas questões todas e a dependência, né, e aí um participante chamado Bernardo Zopas, ele fez a seguinte pergunta, né, com a escalada do dólar e a dependência da Petrobras em importação de diesel, gasolina e gás, esse ganho em arrecadação de impostos para o governo não pode ser frustrado? Então, ele fez essa pergunta. Quer pegar? Bom, claro que depende um pouco aí da dinâmica que a Petrobras vai ter de reajuste de preços, mas você tem uma receita que não é necessariamente ligada ao preço de gasolina, né? Ela é royalties ligado direto ao preço de petróleo, né? Seja por exploração e produção de lugares já existentes novos ou, eventualmente, até licitações de lugares já pré-existentes, ou seja, licitações de lugares novos, né? Então, os royalties são calculados diretamente em cima do preço do petróleo. Claro, a elevação da inflação traz ganho de arrecadação. Se a Petrobras não repassar preço, de fato, não tem ganho de inflação, não tem mudança de preço na inflação, você não tem ganho na arrecadação diretamente à venda de combustível. Mas você tem, de novo, essa outra parte bem robusta ligada ao aumento de arrecadação a royalties, e isso fica ligado diretamente ao preço do petróleo, que não depende da Petrobras. Então, em algum nível, sim, você poderia ter uma frustração do potencial total que você tem, mas eu acho que não seria exatamente tão relevante em relação a essa métrica ligada aos royalties, que são fruto de um link direto com o preço do petróleo. Só para complementar rapidamente, na verdade, o Brasil hoje ele é exportador líquido de petróleo e ele é importador líquido de diesel.
Então, na verdade, fica um pouco desbalanceado. Então, o petróleo seria uma conta superavitária e diesel deficitária. Mas como o petróleo é mais importante que o diesel, o líquido disso tudo seria positivo. Excelente. Tem também, só para complementar também, a gente tem um ganho muito forte para a balança comercial, né, em relação a isso. Nos últimos 12 meses, a nossa balança comercial do setor de combustíveis ela foi superavitária em 38 bilhões de dólares. Então, com o preço acima, isso poderia ser ainda mais impulsionado, pode inclusive ajudar o dólar, o real a apreciar ainda mais em relação ao dólar. Não, excelente. Obrigado. Eu vou consolidar algumas outras perguntas que a gente recebeu aqui, mas vocês permearam bastante, vocês entraram em bastante detalhe dessa questão da expectativa, né, de redução dos juros que a gente tinha no Brasil aqui antes, né, principalmente dessa questão da guerra, mas vocês falaram bem, mas só para realmente consolidar o entendimento, assim, a questão da guerra, né, da questão do eventual aumento do preço do petróleo, o impacto disso na inflação, isso tem potencial de realmente segurar a queda de juros já na primeira reunião e fazer um Banco Central realmente ficar monitorando ou não é tão forte assim, ou a gente não tem tanta informação para ter essa convicção agora? Assim, a gente mirava lá o final do ano de 12% de Selic e 10% no final de 27%. Essa questão que tem agora e alguma outra, tem potencial para não fazer esse movimento que era esperado? Eu posso responder essa rapidamente. Eu acho que, na verdade, o sistema de metas de inflação atual do Banco Central, hoje ele está mirando o terceiro TRI de 2027. Então, dado que o choque está acontecendo hoje é ruim, vai ter uma inércia inflacionária pior para os anos à frente, mas como a meta do Banco Central não é a inflação de curto prazo, sim é de longo prazo, esse choque impacta, mas impacta menos. Então, eu acho que não é motivo suficiente para o Banco Central não iniciar esse ciclo de queda de juros agora, porque a gente sabe também que essas guerras que envolvem essa temática de petróleo, elas são muito agudas, mas elas, em geral, elas passam um pouco, elas têm um período mais rápido para terminar. Não, legal. Boa, conectando uma outra agora também aqui, que é assim, dada essa imprevisibilidade, né? Assim, você vê, a gente começou o ano, na verdade, quando a gente desenhou a política, né, de investimentos e começamos o ano, a gente tinha realmente essa clareza de queda de juros e qual seria a intensidade. Como que vocês aí, gestores, no caso de renda fixa, flutuam, né, nessas notícias, nesses movimentos de mercado, né? Como que vocês conseguem aí, o que vocês podem trazer para os nossos participantes aqui? Como é que vocês flutuam e navegam nesse mercado instável, para poder trazer o resultado para os fundos, para os investimentos que vocês fazem? Como é que vocês conseguem ir fazendo essas alterações de alocação e tendo visibilidade para realmente sempre trazer o melhor resultado? Quer pegar essa? A gente, na verdade, tem que ficar acompanhando o mercado e notícia e estudos de forma muito próxima, né? Porque o mercado financeiro é muito competitivo. Então, na verdade, assim, tem muita gente olhando para a mesma coisa. Então, você precisa ter algum edge, né? Alguma vantagem competitiva em relação aos demais, de velocidade na tomada de decisão. Então, para isso acontecer, o acompanhamento tem que ser, assim, não vou dizer 24/7, mas assim, todo mundo é humano aqui, tem que dormir também, mas assim, tem que estar super em cima das notícias e acontecimentos para poder, vamos dizer, ter alguma vantagem competitiva. Exato. Se eu puder complementar, até dando um exemplo, a gente teve agora a divulgação do CAGED, por exemplo, que trouxe uma criação de vagas um pouco acima da expectativa do mercado, e isso provavelmente impactou um pouquinho ali a dinâmica de curva de juros ali no momento. Então, pelo nosso lado aqui, a gente tem que tentar antecipar, né, qual que vai ser o número, obviamente, o número de consenso de mercado e o quanto que essa diferença do que foi realizado no número pode impactar ali na precificação e munir os gestores com as informações, né, que podem ter vindo divergentes dessa expectativa e que podem influenciar na dinâmica de juros. Então, tem um exemplo aqui de um dado que mexe aqui na dinâmica de juros do Brasil, mas isso extrapolado aí para todos aqueles dados que a gente acredita que tem um potencial de alterar ali aquela dinâmica. Muito bom, muito obrigado. Acho que é ótimo. A gente tem algumas outras perguntas, aí agora são algumas direcionadas aqui para a Vext mesmo, aí
uma delas é de um participante não identificado, né, e coloca o seguinte: diante do caso Banco Master, as gestoras contratadas pela Vext são consideradas confiáveis? Como o risco é controlado? E aí eu conecto essa pergunta com uma outra também que a gente recebeu, também referente ao Banco Master, se a Vext tem ou tinha algum investimento no Banco Master, né? Então, respondendo da última para a primeira, né? Então, assim, a gente não tinha e não temos nenhum investimento associado ao Banco Master, né? Nenhum dos nossos fundos que a gente investe, dos nossos diversos gestores, tinha ou tem investimentos em ativos do Banco Master ou de empresas coligadas e controladas, né? Que a gente tem aqui os investimentos, tá? Então, agora, a pergunta seguinte é se a gente poderia estaria imune, né, a esse tipo de investimento, que conecta com a primeira pergunta, né, que é se os nossos gestores, se eles são confiáveis, né, e se são, e como que o risco é controlado. Então, o próprio Cláudio mostrou ali a estrutura, por exemplo, da MAG, acho que vamos pegar esse exemplo, ele trouxe ali que tem mais de 40 pessoas no time, né, da MAG, sendo que é uma gestora, ela tem 40 pessoas. Existe ali dentro do comitê executivo deles uma caixinha lá, uma área jurídica, uma área de risco, uma área de compliance, tem auditoria, e deu para ver ali, que eu pegar esse exemplo, são pessoas ali com mais de 10, 15 anos de experiência, são pessoas capacitadas, e isso tudo a gente também observa em outros gestores que a gente também investe, né? Então, além da dinâmica, né, de controle, né, de governança, que os gestores que a gente investe têm, né, como eu demonstrei, como o Cláudio mostrou ali na estrutura da MAG, a gente também, internamente, né, a gente tem os nossos processos, né? Então, a gente, e o Mauro até comentou, né, da questão do selo de autorregulação de investimentos, né, que o setor de previdência complementar fechada, ele já tem um arcabouço regulatório bastante rígido, né? E é com o objetivo de minimizar, ele não dá para eliminar, né, riscos como esse caso Master, mas ele tem o objetivo de minimizar. E, adicionalmente, a gente aqui na Vext adota, né, procedimentos e boas práticas, por exemplo, com esse sinal do selo que eu te comentou, dentro dos nossos processos. A gente tem processos criteriosos de seleção, né, de contratação de gestores e fundos. Então, por exemplo, a gente observa esse exemplo da MAG, quando a gente contrata a MAG, contrata outros gestores, a gente observa essa estrutura de conformidade de governança que os gestores têm. Tudo isso para realmente a gente avaliar o nível de risco, avaliar o nível de concentração em determinados ativos, e toda essa governança, seja dentro dos gestores, seja dentro da Vext, para reduzir surpresas desagradáveis, né, como esse caso do Banco Master. Então, acho que foi bem oportuno o Cláudio mostrar aquele desenho, porque deu gancho para a gente trazer esse elemento, né, Cláudio? Não sei se você quer comentar uma coisa nesse ponto específico de governança também, acho que vale a pena. Quero até, a gente tem, eu nem comentei, assim, a gente tem mais um nível de governança, assim, como a Aegon tem 22 assets do mundo, a gente sofre até um tipo de avaliação interna de processos de gestão feitos pela nossa, vamos dizer, entre aspas, matriz, sócio estrangeiro, alguma coisa assim. E, além disso, assim, esse rating de gestão, que, na verdade, a gente contrata a Moody's para... Ela faz um grande mergulho em cima das políticas, todas as políticas de investimento, de governança, de investimento pessoal, assim, são 8, 9, 10 políticas diferentes que você tem que cumprir. Então, assim, a governança é super relevante para a companhia, e eu acho que, na verdade, é super relevante, até como você bem colocou, Vinícius, para um investidor, principalmente institucional, selecionar uma empresa que tem uma boa governança, senão ela está colocando para dentro de casa uma laranja que não que não vai trazer bom suco, entendeu? Excelente, é isso aí, estou de acordo. Bom, acho que a gente chegou aqui no final, né, da apresentação. Algumas outras perguntas a gente recebeu, mas infelizmente por conta do tempo a gente não vai poder responder aqui ao vivo, mas a gente vai procurar os participantes, os assistidos que fizeram as perguntas, procurar responder para eles diretamente, tá? Então, e de qualquer forma,
O que a gente não pôde responder agora, fiquem à vontade para entrar em contato conosco nos nossos canais. A gente agradece bastante aí a participação de todos, né? E principalmente a gente tem agora aqui essa, como eu tinha comentado, quem ainda não pôde responder essa pesquisa de satisfação que está na tela, por favor, façam isso. E aí a gente vai procurar aqui sempre fazer melhorias, né, nas nossas apresentações, nos nossos conteúdos, trazer gestores dentro do possível, para que vocês conheçam diretamente a visão de cada um, tá? Então a gente agradece novamente aqui em nome da Vext, agradece novamente a Mag, o Cláudio, o Rafael, o Luiz Pedrinha, que também da área comercial que tá conosco aqui, e em breve a gente volta a ter um outro webinar. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde, obrigado aí pelo Tchau, Vinícius. espaço, Obrigado. foi um prazer. Até mais. Até a próxima.